Olá, pessoal! Bem-vindos à aula de filosofia do cursinho Humanista. Na aula de hoje, iremos resolver as principais questões que caíram no Enem referentes ao conteúdo da aula anterior. Então, desde já aviso, é muito importante que você assista nossa aula sobre o que é filosofia, para que essa aula de hoje possa ser de grande valia para você, ok? Então, quem não assistiu, assista. E quem já assistiu, bora lá. Vou seguir a seguinte metodologia, pessoal. Irei projetar a questão para vocês. Vou pedir para que vocês pausem e resolvam sozinhos. E depois farei a resolução, explicando o porquê a resposta correta está correta e por que as respostas erradas estão erradas. Beleza? Bora lá. Então, a gente já tem aí nossa primeira questão, que é a 73 do referente àquele livrinho que eu coloquei no Drive para vocês, que tem todas as questões de filosofia e sociologia do Enem desde 2011, ok? E aí, por ele, vocês conseguem encontrá-la facinho. Só colocar lá, procurar 73, que será exatamente essa questão. Que é a do Enem de 2012, segunda aplicação, ok? Então, pausem o vídeo, resolvam, que aí eu faço a resolução, ok? E aí, já resolveu? Vamos lá. A questão diz o seguinte: Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto é ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os autores, que, em linhas gerais, refere-se a. Não vou ler o texto, porque senão vai ficar muito demorada essas resoluções, dado que são ao todo aí umas 4 questões. E como a gente está tentando gravar vídeo de até 15 minutos, vou dar uma explicação aqui breve de qual é a resposta certa e o porquê as alternativas erradas estão erradas, né? Também faria uma explicação breve do texto, se necessário. Nesse caso aqui, o que a questão quer é que você diga qual que é o importante aspecto filosófico de Platão e Aristóteles. Basicamente, o que ela pede, dada a importância de Platão e Aristóteles, é que você caracterize a filosofia de um modo geral, dado que o modo em que Platão e Aristóteles fazem filosofia foi guiado por toda a tradição ocidental até os dias de hoje. Esses dois autores são os mais importantes da história, podemos dizer, dentro da filosofia. No caso, Aristóteles foi discípulo de Platão e Platão foi discípulo de Sócrates. Ah, professor, mas então por que Sócrates não está entre esses dois autores? Bom, Sócrates não deixou nada escrito, ok? Tudo o que se sabe sobre Sócrates, a gente tem informações através do que Platão escreveu e também de outros autores, como sofistas, enfim. Então, tem-se dúvidas até se Sócrates realmente existiu. É algo que a gente não sabe responder muito bem ainda, né? Então, a gente considera Platão e Aristóteles como os principais autores. Muitas questões que eles ainda. Muitas problemáticas que eles trouxeram para a história da filosofia ainda estão em aberto, ok? Mas vamos lá. Quais são os importantes aspectos dele? Se vocês assistiram à aula passada, vocês saberão responder essa questão tranquilamente. A adoção da experiência do senso comum como critério de verdade. Falso. Né? A filosofia, na verdade, é o contrário disso. Porque a adoção do senso comum como critério da verdade é basicamente o modus operandi do mito. Né? Então não se pode ser a. B. Incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. Falso. Porque está dizendo a incapacidade de a razão confirmar o conhecimento. A razão não é incapaz de confirmar o conhecimento. Na verdade, eles possuem justamente o contrário também disso. Né? E também tem outros motivos do porquê essa alternativa está errada, né? Porque se limita também a evidências empíricas, que isso é uma questão que a gente vai conversar, inclusive em outras questões. C. Pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade. Falso. Né?
A experiência não legitima por si mesma a verdade, dado que a experiência muitas vezes é enganosa, né? A atividade filosófica é justamente a de colocar uma própria crítica com relação à experiência. Por exemplo, se você vê seu amigo a 10 metros longe de você, muitas vezes você chega perto e descobre que, na verdade, aquilo que você pensava que era seu amigo era uma outra pessoa desconhecida, né? Acho que já aconteceu isso muitas vezes, principalmente com pessoas que usam óculos, né? De perceber que os sentidos enganam, não só a visão, como o olfato, né? Muitas vezes você escuta vozes de alguém te chamando, mas na verdade não tinha ninguém, enfim. Então, a experiência não legitima por si mesma a verdade, porque a experiência é enganosa. D. Defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. Essa alternativa aí parece interessante, né? Porque a honestidade é algo que, de fato, condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. Mas será que esse é o aspecto principal daquilo que Platão e Aristóteles postularam? Eu acho que fica difícil. Vamos ver a compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Então, quem marcou a aí, tá de parabéns. Porque é exatamente isso. A ideia que se tem é que a verdade deve ser justificada racionalmente para que nós tenhamos a caracterização principal da atividade filosófica, que é não seguir por aquilo que as tradições pensam que é verdade, mas sim ter boas justificativas daquilo que é verdadeiro. A pessoa que procura boas justificativas daquilo que é verdadeiro é uma pessoa racional, né? É uma justificativa racional. Então vamos lá. Questão 183, Enem de 2015. Primeira aplicação. Resolvam aí, que daqui a pouco eu passo a resolução para vocês. E aí, já resolveram? Bora lá. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia dos gregos? Nietzsche aí é outro autor muito importante da história da filosofia, ok? A gente vai ter mais aulas sobre ele, dado que ele tem caído no Enem ultimamente. E ele apresentou para a gente razões pelas quais a gente não deve simplesmente ignorar a afirmação de que a água é a origem de todas as coisas do Parmênides, que ela deve ser levada a sério. Ele faz uma defesa disso, que é mais ou menos aquilo que eu falei na aula passada. Mas nesse caso, ele vai apresentar 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas, ou seja, ela tenta explicar como as coisas surgiram. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação, ou seja, é uma explicação sobre a origem das coisas que não é mitológica. E em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, que é traduzido casulo, ok? Está contido o pensamento tudo é um. Ou seja, é uma ideia inicial, uma tentativa, engateando ainda, né? De se dar a explicação de qual seria a origem das coisas. Mas vamos lá. As alternativas que a gente tem é as seguintes. A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Será que isso que caracteriza o surgimento da filosofia dos gregos? Parece interessante, né? Porque você faz, no caso, justificativas de elementos sensíveis de verdades racionais. Mas vamos ver as outras. B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Falso. Porque a explicação através de metáforas se acontece através do mito. E a filosofia se diferencia do mito. C. A necessidade de buscar, de forma racional, a primeira causa das coisas existentes. A C também é interessante, né? Também tem uma necessidade de buscar, de forma racional, a causa das primeiras coisas existentes. Vamos guardar aí a C. D. A ambição de expor, de maneira metódica, a diferença entre as coisas. Será que é uma ambição de expor a diferença entre as coisas? Não, que os gregos
Tentavam fazer é explicar a origem das coisas e não expor diferenças. Né? Não tem nada a ver com a atividade dos pré-socráticos, né? E nem dos filósofos que vêm a seguir. É a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Falso. Né? Porque se limita a uma explicação empírica. O empírico, pessoal, eu expliquei na aula passada, que são conhecimentos que advêm da experiência, né? Seja pelo tato, audição, paladar e visão. Mas essa não é a única maneira que nós temos de justificar crenças. Nós podemos justificar também através daquilo que a gente chama de a priori, que é sem depender das experiências, que são raciocínios de forma mental, como a gente faz na aritmética, e dentro da filosofia ele é crucial para que as análises conceituais possam ser bem tratadas. Depois eu vou dar uma aula só sobre diferença de a priori e a posteriori, que no caso significa empírico, porque essa questão é muito importante. Mas então não seria E, porque a E é limitada. Sobrou aí pra gente a A e a D. Qual que vocês acham que é a correta? A resposta é a C. Oh, desculpem, gente. Sobrou pra gente a A e a C. A resposta correta é a C. A D eu falei, tá errado. Não é diferença entre as coisas. A resposta correta é a C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. A ideia é justamente essa. A A está errada porque logo no início fala o seguinte: um impulso para transformar. Por isso que é importante olhar os conceitos, pois os gregos não tinham impulso para transformar, mas sim a ideia filosófica inicial era explicar as coisas, né? Óbvio que com explicações filosóficas podem haver transformações, tanto de indivíduos como transformações sociais e tudo mais. Só que o que caracteriza principalmente da filosofia grega é a tentativa de dar explicações do porquê das coisas, ok? Então, não é um impulso para transformar. Por conta dessa palavrinha, a questão está errada, a alternativa está errada, e a resposta correta é a C, ok? A C, tá perfeito. A necessidade de buscar de forma racional a primeira causa das coisas existentes. Parabéns para quem marcou a C. Então, questão 222. Vamos lá. Enem 2016, primeira aplicação. E aí, já resolveu? Vamos ler o que a questão quer. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultante da... Vamos lá, pessoal. Essa questão tem um texto de Descartes, ok? Descartes é um importante filósofo da história da filosofia. Nós vamos estudar muito ele ainda, porque talvez seja o autor que mais cai no Enem. E nesse textinho aí, ele nos apresentou a ideia de que não basta você ler Platão, Aristóteles e outros filósofos para que você seja um filósofo. E aí o que a questão pede é que você apresente qual característica é essa, né? Que vai te fazer alcançar uma prática de busca pelo saber verdadeiro. Ok? Vamos lá. As alternativas que nós temos são as seguintes. A. Investigação de natureza empírica. Falso. Porque está limitado. Né? Como eu disse, tem o conhecimento empírico e o conhecimento a priori. Tal como as outras questões, natureza empírica limita a nossa resposta. Portanto, não pode ser ela. B. Retomada da tradição intelectual. Falso. O que Descartes acabou de dizer é que seguir simplesmente pela tradição não adianta para você conseguir ter a prática de busca pelo saber verdadeiro. Né? É necessário uma outra coisinha. C. Imposição de valores ortodoxos. Imposição de valores? Né? Não parece ser algo que te faça ter uma busca por saber verdadeiro. Né? A C também a gente recusa. D. Autonomia do sujeito pensante. Isso é mais interessante, né? Porque a autonomia, de fato, é uma característica que é necessária, né, para que se tenha uma busca pelo saber. E a E diz o seguinte: liberdade do agente moral, que também parece ser uma característica que precisa se ter para se buscar pelo saber verdadeiro.
Qual resposta será que é a correta, hein? Nós temos aí que a alternativa é a D. Por que a D? Pois, por mais que a liberdade seja uma característica importante para que se tenha uma busca pelo saber, a característica mais fundamental é a autonomia do sujeito pensante. Pois, assim, eu conseguirei não apenas repetir aquilo que foi dito a mim, mas saber julgar de modo crítico, no qual a minha atitude me faz aproximar mais da verdade. Ok? Então, por isso que a autonomia de pensamento é a mais importante. Você não fica apenas sujeito naquilo que as pessoas te dizem. Então, por isso, a alternativa correta é a D. Pessoal, tem a 18 e tem a questão de 2018, ok? E também tinha mais uma. Como o vídeo está ficando longo, eu vou passar para vocês aqui só a resposta, ok? Das duas. E se tiverem dúvidas, eu vou tentar gravar mais uma outra videoaula explicando elas, ok? Acabou que mesmo tendo esse método, o vídeo ficou um pouquinho longo. Então é isso, pessoal. Vou passar aqui a resposta para vocês. Ok? Aí, tendo dúvidas, mandem mensagem para mim no grupo e estudem, porque o mais importante nesse tempo de corona é que vocês não percam o foco e que mantenham a prática, principalmente de resolução de exercícios. Essa atividade de ficar passivamente vendo videoaulas não é algo que realmente vai de fato ajudar vocês, mas sim pegar o conteúdo e levá-lo para a prática, fazendo os exercícios pertinentes àquele conteúdo, ok? Então, peço por favor para que façam, discutam e me mandam aí todas as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Um abraço. Até!